Boa noite, sou Giancarlo Leite, consultor e diretor aqui da TEAR. Estamos ao vivo aqui no Instagram e também estamos ao vivo aqui pelo Zoom, através do Simpla. Ao longo dos últimos anos, 15 anos, eu tenho dedicado a minha carreira a trabalhar com consultoria. Abri uma empresa de consultoria e também uma escola de negócios que se dedica a ajudar as pessoas, as empresas, a serem e terem uma melhor versão delas. E o que nós mais temos feito aqui, quando ajudamos uma empresa, é melhorar a capacidade das pessoas que trabalham nessa empresa de terem e gerarem mais resultado. Resultado para si e resultado principalmente para a organização. Vamos falar um pouquinho nas últimas observações que eu tenho feito e percepções a respeito do chamado mercado de trabalho, esse novo mercado de trabalho. Agradeço a atenção de vocês, não vou tomar muito tempo, por mais que esse assunto seja interessante e oportuno, nós vamos ficar aqui alguns minutos, em torno de 30 minutos, conversando sobre esses aspectos que dizem respeito ao mundo da empregabilidade. Como aumentar a empregabilidade? Essa foi a chamada que nós fizemos. No mundo atual, como é que nós podemos aumentar a nossa empregabilidade, nossos atributos de empregabilidade, independente do que vem acontecendo nesse mundo e nessa situação? Estou então aqui no Zoom, pelo Simpla, e ao mesmo tempo no Instagram, me alternando nas duas telas aqui. Obrigado por quem está participando. Como recrutador e selecionador de pessoas para os nossos clientes, eu tenho observado ao longo dos últimos anos, especialmente esse ano, especialmente nos últimos meses, a importância do hard skill e do soft skill. Hard skill e soft skill são as habilidades, ao mesmo tempo, comportamentais e técnicas. Vamos pensar assim. O que é hard skill? São as habilidades técnicas, as habilidades que dizem respeito ao conhecimento técnico que nós temos daquilo que nós fazemos no mercado de trabalho. Se você trabalha no mercado financeiro, se você é um corretor, se você é um agente, um assistente de marketing, se você é uma pessoa que trabalha com importação, exportação, é necessário uma série de atributos e habilidades e conhecimentos específicos para o exercício da tua função. Isso o mercado chama de hard skills, e que provavelmente são as habilidades através de competências e conhecimentos que te levam para uma entrevista e para ocupar uma determinada atividade na empresa. Já as soft skills, ou habilidades comportamentais, são aquelas habilidades implícitas a qualquer cargo e que estão necessariamente presentes nas entregas que você faz, das atividades técnicas que você executa dentro de uma empresa. Como a tua capacidade de ter proatividade, disciplina, organização, boa administração do tempo, gerar empatia, ter uma boa comunicação, ter um conjunto significativo e interessante e oportuno de habilidades comportamentais. Essas são as mais difíceis de se avaliar e de se conhecer de uma pessoa num processo seletivo, tanto um processo seletivo interno como externo, porque elas podem não estar necessariamente presentes ou eventualmente elas não serem percebidas por um recrutador. Então, o que se avalia basicamente, especificamente num processo seletivo? Hard skills e soft skills. O quanto você consegue entregar das habilidades técnicas e das habilidades comportamentais. O que é importante no candidato? O que é importante numa pessoa, num processo seletivo, nesse novo mundo e nessa nova pegada que as empresas estão recrutando e selecionando pessoas? Ter uma carreira. É importante você sentar na frente de uma pessoa e conseguir perceber e avaliar que ela tem uma carreira e ela está se dedicando àquela carreira. Quer seja uma carreira na área de finanças, quer seja uma carreira na área de construção civil, na área de segurança do trabalho, na área de segurança técnica. Essa carreira, ela é a soma das entregas que você vem fazendo e das diversas passagens de emprego que você vem tendo ao longo dos últimos anos. As pessoas gostam de sentar e estar junto com uma pessoa
que fala para você de como ela vem investindo tempo e se dedicando para a carreira dela, ou seja, dedicar-se para o teu desenvolvimento dentro da tua carreira. Mesmo que você tenha mudado de carreira ao longo dos últimos anos, mas que você consiga demonstrar claramente que você está interessado em se desenvolver na carreira objeto do momento que você está vivendo, na fase que você foi participar de um processo seletivo. Segundo, o que é importante a gente perceber e avaliar no candidato? O autoconhecimento dele, que é a base da inteligência emocional e a base das ferramentas que avaliam a capacidade de entrega de um colaborador, de um futuro colaborador. O autoconhecimento é aquele conhecimento que eu tenho sobre mim mesmo, os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, as minhas limitações, como eu venho aproveitando as minhas oportunidades, como eu venho aproveitando os meus atributos pessoais, as minhas capacidades e colocando isso em prol do meu empregador, em prol da empresa ou do segmento que eu venho atuando. O autoconhecimento hoje ele é avaliado através de ferramentas práticas, como por exemplo o Enneagrama, o MTBI e o DISC, que é a ferramenta mais conhecida e valorizada no mercado de trabalho. Aqui na TEAR, há muitos anos que a gente seleciona candidatos baseado no DISC, baseado nos 4 perfis comportamentais principais e nos 3 perfis comportamentais secundários. E aí você tem uma combinação de 12 possíveis perfis. O Enneagrama, para quem não conhece, é uma ferramenta que estereotipou as pessoas em 12 perfis, o MTBI em 16 e o DISC em 12. Entre 9, 12 e 16, essas ferramentas têm como objetivo mostrar a mesma coisa, a tipologia e eventuais comportamentos preditivos de uma pessoa. Então, quem nunca teve a oportunidade de fazer um DISC, existem vários testes gratuitos na internet que você pode praticar, tanto de DISC, de Enneagrama, de MTBI. O que esses testes mostram? Um pouco do teu perfil, um pouco dos comportamentos preditivos que estão presentes em você e que possam ser objetos de entregas no dia a dia. Agora, Giancarlo, por que é importante eu conhecer o meu DISC? Porque pode que o empregador do outro lado seja um analista comportamental que conheça de perfis e mesmo que ele não aplique uma ferramenta comportal, ele vai tentar identificar o teu perfil numa entrevista, se você é mais detalhista, mais comunicativo, se você é mais lento para tomada de decisão, se você administra bem a ambiguidade, como que você lida com questões de curto prazo, como é que você lida com a tua agenda, por exemplo. Isso tudo, ferramentas, elas não só mostram, como elas demonstram. E mais importante ainda, muitas vagas são desenhadas e determinados perfis são analisados como perfis mais apropriados para essa vaga. Ou seja, o mercado, baseado na gestão de pessoas, diz que algumas pessoas são mais próprias e específicas para determinadas vagas ou posições. É o que nós chamamos de 2Ps, posição e perfil. Casar o perfil com a posição para melhorar o alinhamento e diminuir a chance daquela pessoa não conseguir se adaptar na empresa. Então essa eu chamo de segunda característica importante que é necessário num candidato. A primeira, ter uma carreira. Segunda, ele ter autoconhecimento sobre si, principalmente baseado no DISC, ou numa ferramenta que mostre quais as características que estão presentes em mim. E terceiro, pessoas que têm metas e objetivos de vida. Pessoas que sentam na tua frente e mostram o que elas estão fazendo em prol da carreira dela em termos de desenvolvimento, no médio, no curto e talvez até no longo espaço, o horizonte de tempo, e onde que elas estão e elas pretendem chegar no que exatamente? Eu quero me ver como uma pessoa que vai me desenvolver na carreira e vai ter uma formação e vou seguir uma carreira naquela área baseado nessas metas e nesses objetivos. Pessoas que sentam claramente e falam para você: eu atingi tais metas nos últimos 2, 3, 4 anos, uma pergunta que sempre se faz, e pretendo atingir as seguintes metas. Metas do que, Giancarlo? Do que se pergunta metas de uma pessoa? Basicamente, quando a gente explora um candidato, a gente define através da roda do tempo algumas áreas da vida, como por exemplo familiar, não só o familiar, mas principalmente conhecimento baseado na carreira da pessoa, finanças pessoais, religiosidade, lazer, como que essa pessoa vem administrando metas nessas áreas. A Roda da Vida é uma ferramenta que está disponível também na internet e que ela normalmente avalia 12
8, 16 áreas, múltiplos de 4. Começa em 4, 8, 12, 16, e as mais comuns são a própria carreira, o trabalho, a empregabilidade, finanças pessoais, lazer, relacionamentos, família. E qual que é o objetivo de conhecer isso? E de saber uma ferramenta como a roda do tempo, ou roda da vida? Essa pessoa olhou para as dimensões da vida dela e estabeleceu metas. Metas de casamento, metas de aquisição de um imóvel, metas de viagem, metas de conclusão de um curso importante como uma graduação, uma pós-graduação, meta, por exemplo, de participação de um evento, escrever um livro, meta de se envolver num projeto, de ser voluntário, meta de gerenciar um grupo de pessoas em termos sociais. Isso tudo é importante avaliar se está presente. Por quê? Teoricamente, quando a gente tem uma pessoa na nossa frente e que ela tem metas de vida, teoricamente ela é uma pessoa mais disciplinada, mais organizada e vem pensando sobre as entregas que ela tem que fazer a respeito da vida dela. E isso aumenta também a chamada capacidade cognitiva da pessoa de ser receptiva a mudanças comportamentais no curto espaço de tempo. Quarta característica importante desse mundo novo, né? Esse mundo moderno, onde as pessoas estão sendo selecionadas e recrutadas de forma diferente. Estar preparado digitalmente, não só para realizar entrevistas através de videoconferências, como vem ocorrendo bastante hoje em dia, mas principalmente para utilizar ferramentas que permitam a autogestão do ambiente digital, do ambiente online, como por exemplo o que nós estamos fazendo aqui agora, uma ferramenta como o próprio Instagram, uma ferramenta também como o próprio Zoom, o próprio LinkedIn, que te permitem criar conexões. Nós utilizamos muito aqui na Teara algumas ferramentas que permitem a gente organizar o nosso trabalho, como o próprio Google Docs, que é uma ferramenta simples, além dele o Trello, ferramentas como, por exemplo, Trends, ferramenta como Maps, por exemplo, que te permitem organizar o teu trabalho, codificar as informações e participar ativamente de grupos. Trello, assim como o Bitrix 24, se tornaram ferramentas de Kanban extremamente importantes para nós organizarmos os nossos documentos, informações, criarmos times e aumentar a nossa produtividade. A própria agenda do Google, por exemplo, uma ferramenta muito simples, pouco utilizada e pouco conhecida pelas pessoas, ela é universalmente aceita como uma ferramenta que permite que a gente consiga, por exemplo, num curto espaço de tempo, organizar as nossas informações. Então, revisando. Primeiro, ter uma carreira. Quem acabou de entrar no nosso ambiente online aí, estou falando as características mais importantes no mundo do trabalho, nessa época aí de pós-pandemia, né, que nós estamos vivendo, de isolamento social. Ter uma carreira, dedicar-se a ela, ter autoconhecimento baseado numa ferramenta, ter metas e objetivos de vida, estar preparado digitalmente. Não basta eu estar preparado digitalmente. Eu tenho que saber, entrando agora na quarta habilidade, aprender a trabalhar em home office. Aprender a trabalhar na própria casa, como se nós estivéssemos no próprio escritório, nos organizando em termos de não só ter uma agenda para cumprir uma carga horária de 6, 7, 8 horas, mas estar disponível para fazer as entregas ao longo do dia que o nosso empregador, o nosso parceiro, que a pessoa do outro lado, que a empresa do outro lado necessita. Trabalhar em home office significa que nós podemos ser mais ou menos produtivos do que seríamos no ambiente de trabalho. Saiu uma pesquisa recente das pessoas que mais sentem dificuldades em trabalhar em home office. O grupo de pessoas que mais tem dificuldade é o grupo de pessoas ligado ao marketing, comunicação, publicidade e propaganda. São pessoas que fazem muita criação e a criação ela precisa de ambiente propício e muitas vezes muitas pessoas para trabalhar. As pessoas que estão trabalhando no mundo da comunicação em casa, ela têm relutado um pouco mais em serem tão criativas como eram no ambiente corporativo que valorizava o trabalho em equipes. Já o grupo que mais se adaptou e que foi mais receptivo foi o grupo de TI. As pessoas ligadas à TI, que já desenvolviam trabalhos em casa remotamente e que estavam adeptas à ferramenta, se adaptaram mais rapidamente. Foi o grupo que mais aceitou. Entre o céu e o inferno, entre o marketing e a TI, grupos de pessoas diferentes, nós precisamos encontrar uma medida de nos adaptarmos para trabalhar em home office. Confesso que essa foi uma das habilidades que eu mais desenvolvi nos últimos 10 anos. Eu entrei em 2008 na FGV, quando eu estava terminando o mestrado. Trabalhei durante 10 anos, não só com tutoria de conteúdos, mas principalmente com projetos.
a área de consultoria da FGV, ela me seduziu ali entre 2008 e 2009 e a gente aprendeu a executar projetos com empresas. Então, vou dar um exemplo aqui. Correio de Brasília, Secretaria Executiva. Nós executamos um projeto pela FGV. À distância, eu era a única pessoa que não estava na sala de trabalho, tinha 12 pessoas do outro lado, que o projeto era justamente incorporar novas habilidades e comportamento para aquele grupo de gestores para se tornarem mais proativos e administrar melhor o tempo. E uma das ferramentas inicialmente aplicadas para aquele grupo de pessoas foi o DISC, para ajudá-los a ter mais autoconhecimento e identificar eventuais comportamentos que estavam ausentes ou presentes e dificultando eles em terem uma equipe. Então lá eles estavam presentes fisicamente, mas eu não estava, eu estava digitalmente tocando um trabalho. Então, o mundo está exigindo. Algumas empresas estão cortando cargos, extinguindo funções e, ao mesmo tempo, transformando áreas totalmente a digital. Vou dar um exemplo. Saiu recentemente na Isto É uma pesquisa sobre algumas empresas que estavam tendo que se adaptar. A cultura inglesa, uma empresa focada em treinamentos presenciais e agora digitais de pessoas. A sede administrativa contratou um profissional de marketing em plena pandemia. O processo seletivo começou uma semana antes. Tinham entrevistas agendadas. As entrevistas foram suspensas fisicamente, foram substituídas por entrevistas online e todos os profissionais nunca tinham participado de nenhum processo seletivo digital. A pessoa foi escolhida digitalmente, ela tinha já saído como coordenadora de marketing de uma outra empresa, assumiu a função, fez uma integração via Zoom com os líderes de áreas e os franqueados de cada unidade e assumiu o marketing. Nós estamos aí praticamente há quase 3 meses e ela deu um relato nessa reportagem dizendo que estava sendo um desafio para ela num processo de transição de carreira, passados os 40 anos, mais de 20 anos, e ela percebia até então que não tinha habilidades nenhuma, mas precisou se adaptar rapidamente, porque o empregador que estava no processo seletivo exigiu dela. E todas as pessoas que ela está selecionando para a equipe dela, nesse momento, também são pessoas que ela está desenvolvendo e treinando habilidades de trabalhar em home office. Ou seja, trabalhar em home office pode ser uma novidade, mas ela é uma habilidade ou uma necessidade facilmente adaptável nos dias de hoje. Então, aprender a trabalhar em home office significa que nós precisamos ser mais produtivos e eficientes. Pode que algumas pessoas estão identificando que elas se tornaram mais produtivas, porque não perdem tanto tempo em deslocamento, com tantas conversas, mas algumas pessoas, por exemplo, elas precisam de supervisão imediata. No LinkedIn, esses dias, uma pessoa foi chamada para uma entrevista na hora. A empresa conectou a câmera e começou a startar um processo de reunião com ela. E ela recusou a reunião, porque ela não estava preparada, ela estava em casa com roupas inapropriadas, como, por exemplo, ela descreveu ali no LinkedIn que ela estava de pijama. E depois ela colocou uma pesquisa no LinkedIn para saber se as pessoas eram favoráveis a você estar preparados para uma reunião ou não. 50% das pessoas se dividiram em dizer que você deveria estar preparado para a reunião na tua empresa a qualquer momento. 50% disse que a empresa deveria dar um tempo de 10, 15, 20 ou mais minutos para você se preparar para uma reunião. Eu postei o meu comentário na hora ali, porque achei que seria pertinente a minha observação. Porque mesmo eu estando home office e não tendo um escritório na minha casa, ou estar trabalhando no meu quarto com uma mesa improvisada ou na minha sala, mesmo tendo outras pessoas, eu estou à disposição da empresa, devo estar preparado para representar a empresa com um fornecedor ou um cliente naquele momento, inclusive fazer uma reunião. Isso significa que eu posso demonstrar para a empresa uma certa dificuldade de me adaptar aos novos tempos. E assim eu deixaria de ser menos ou mais produtivo naquele tempo. A sexta característica importante é o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Por mais difícil que esteja sendo hoje, nesses tempos que nós estamos vivendo, de equilibrar a vida pessoal, porque o isolamento exigiu da gente justamente o contrário, de ter uma vida socialmente equilibrada entre vida pessoal e vida profissional, independente desses 90 dias, o mundo vem exigindo da gente ao longo dos últimos anos, principalmente esses períodos de crise e os estresses decorrentes disso, que a gente consiga demonstrar a capacidade de equilibrar a nossa vida, ou seja,
que independente de você ser um workaholic ou uma pessoa que gosta de trabalhar e costuma levar trabalho para casa, que você consiga demonstrar na tua empresa, nos processos seletivos, que você consegue equilibrar e dar o tom na tua vida pessoal, inserindo medidas que fazem você ter uma melhor qualidade na tua vida, como por exemplo, investir tempo no lazer, no teu desenvolvimento espiritual, investir tempo na tua saúde. Que medidas você pode fazer para isso? Desde uma simples caminhada, num clube, num parque próximo à tua casa, que você faça de forma recorrente alguns dias da semana, como eventualmente também uma prática esportiva numa academia, um grupo de amigos que tem como prática arco e flecha, eventualmente você participa de um grupo de pessoas como voluntário, a própria igreja, você lidera ou é liderado, ou participa de uma célula, por exemplo. Por que essas atividades são importantes e você tem que ficar atento a ter alguma atividade complementar? Porque as empresas estão procurando pessoas que elas vão conseguir ter uma melhor produtividade no ambiente de trabalho, vão estar com a mente mais capaz de gerar e entregar resultados, porque ela consegue manter esse equilíbrio e dosar as atividades que ela faz dentro da empresa como fora da empresa. Por mais difícil que seja, trabalhar e estudar, ir para a aula, depois tem graduação à noite, pós-graduação, ir para a aula, no dia seguinte, depois de uma noite de sono, ter o trabalho pesado, a gente tem que encontrar uma medida de dar um equilíbrio para a nossa vida, quer seja 1, 2, 3 dias da semana, ou pelo menos aproveitar o final de semana. E a característica que finaliza esse primeiro bloco da minha fala aqui, nesses quase 25 minutos, ela diz respeito à proatividade. Pessoas proativas. Pessoas proativas são aquelas pessoas que têm iniciativa, que procuram as informações. Recentemente, uma empresa que nós selecionamos um profissional, nós fizemos uma seleção dos currículos, separamos as pessoas para uma entrevista online, depois da entrevista online fizemos uma entrevista presencial. E na entrevista online eu passei para essas pessoas as informações da empresa, o segmento e os desafios que ela ia ter. Vou dar um exemplo aqui, era a rede hoteleira. Falei o site da empresa, falei as mídias sociais, Instagram, Facebook, falei o LinkedIn da empresa, mostrei todas as informações que essa pessoa precisaria estar pronta para se desafiar. Mas não disse para essa pessoa que seria cobrado nada dela a respeito disso. Simplesmente startei um processo de avaliar a proatividade dessa pessoa de busca de informações de forma voluntária. Ao fazer isso, na segunda entrevista, que foi a entrevista presencial, na frente do proprietário, agora já na pandemia, o proprietário perguntou para as 3 pessoas, que é uma pergunta que nós já tínhamos selecionado no nosso rol de perguntas. O que você sabe sobre a nossa empresa? Primeira pergunta. Segunda, o que você sabe sobre trabalhar na área tal, eram 2 vagas, né? Gestão de pessoas e gestão de comunicação, no ramo hoteleiro, especialmente no turismo. A pessoa que foi selecionada e a pessoa que melhor se saiu na entrevista foi a pessoa que tinha demonstrado proatividade de procurar informações sobre o segmento e, mais importante, conhecia o site da empresa e as últimas ações que essa pessoa vinha fazendo e a empresa vinha postando no LinkedIn e a empresa vinha postando nas mídias sociais. Essa pessoa se saiu muito bem e foi bem avaliada por nós. O próprio dono da empresa manifestou um apreço por essa pessoa no final da entrevista. Ele comentou: fiquei surpreso com essa pessoa, como ela sabia. Vi como se ela estivesse trabalhando na minha empresa. Ou seja, isso para mim é uma demonstração de proatividade, Giancarlo. Porque se a pessoa fez isso antes mesmo de entrar na empresa, o que ela não vai fazer depois que ela está na empresa? A quantidade de iniciativas de proatividade que ela vai fazer após o momento que ela for contratada. Encerrando esse primeiro bloco, vou falar um pouquinho, na sequência agora, sobre o que nós, recrutadores, e eu como consultor de empresas e ao mesmo tempo recrutador, estamos procurando numa pessoa no momento que a gente começa a desenhar a vaga, começa a olhar para os currículos que nós temos disponíveis e vamos para o mercado de trabalho selecionar uma pessoa. Primeiro, independente de você mandar um currículo, ser pré-selecionado e vir para uma entrevista, se você tem um futuro claro, se o teu passado ele está resolvido,
E você numa entrevista não fica falando de coisas que nos últimos empregos você fez. Se está claro que você entendeu qual é o escopo da vaga e o que você poderá fazer, porque mais importante do que você já fez, as demonstrações que estão descritas na tua experiência, é o que você pode fazer pela empresa. Terceiro, o autoconhecimento que você tem, quanto maior o teu autoconhecimento sobre você, melhor. Recentemente nós tivemos uma pessoa que passou por um processo aqui no treinamento que nós fizemos, que é o analista comportamental DISC presencial. Ela participou de um treinamento presencial nosso de 8 horas, saiu com o DISC daqui, pegou o DISC, estudou, levou para uma entrevista de emprego. No final da entrevista de emprego, ela perguntou para os candidatos, aliás, ela perguntou para os recrutadores como candidata, se eles estavam aplicando o DISC em algum processo seletivo e se eles gostariam de saber o processo seletivo dela em termos do resultado do DISC. A recrutadora ficou surpresa em saber que ela tinha feito o DISC dela e tinha em mãos e perguntou, e pediu, na verdade, para que ela pudesse falar um pouquinho sobre isso. Bom, ela falou do DISC dela, disse os resultados do DISC dela, falou das notas do DISC dela e explicou qual era o comportamento que ela tem, pontos fortes, pontos fracos, como é que ela reagia. A recrutadora agradeceu, disse que estava muito surpresa por ter uma candidata conhecedora do DISC, que tinha o DISC, e disse que essa recrutadora, ela estava há pouco tempo na empresa, mas ela também tinha feito o DISC dela e ia implantar isso no ano seguinte. E que se ela fosse selecionada, ela ia com certeza contribuir. Essa vaga era uma vaga da rede hospitalar, essa candidata acabou sendo selecionada, ela foi nossa coach, nossa aluna aqui, e ela foi selecionada e ela manteve contato com nós aqui, dizendo que ela, ao mesmo tempo, estava feliz com esses resultados que a empresa, que nós proporcionamos para ela em termos de autoconhecimento e como que ela pode administrar isso nesse processo seletivo. Então, essas são algumas das características importantes que a gente avalia num candidato e valoriza como importante, ou seja, que você tenha o máximo de autoconhecimento relacionado a você. Além disso, nós estamos procurando candidatos, por exemplo, que saibam identificar suas limitações. Quais são os meus pontos fracos? E mesmo sem alguém perguntar, eu possa falar desses pontos fracos. Possa explicar a eles um processo seletivo. Possa comentar para o meu empregador quais são esses pontos fracos e como é que eu lido com eles também. Que eu tenha, ou seja, inteligência o suficiente para falar sobre ele. Né? Por que você quer trabalhar aqui? Saber responder por que nós queremos trabalhar naquela empresa e, em último, como é que nós podemos contribuir com o crescimento daquela empresa. Como é que eu posso contribuir para aquela empresa em termos de desenvolvimento do mercado, desenvolvimento dela no segmento que eu fui, por exemplo, escolhido para trabalhar. Então, basicamente, é isso que a gente vem procurando identificar, né, num candidato. Essas são as perguntas que a gente normalmente faz para uma pessoa e são as perguntas mais importantes nesse momento de pós-pandemia, né? Eu recebi aqui durante o dia uma pergunta que uma pessoa fez para mim, que ela quer saber como é que ela lida com a insegurança dela numa entrevista de emprego. Já, Carol, eu tenho algumas inseguranças minhas e como é que eu lido? Né? Como é que eu lido quando eu sou questionado? Ela colocou aqui, minhas inseguranças estão relacionadas, por exemplo, ao fato de eu ter dificuldade de explicar com questões, por exemplo, que eu tenho pouco domínio. Bom, primeiro, o mais importante de tudo é o autoconhecimento. Quanto maior o teu autoconhecimento, melhor. Se você fica inseguro, provavelmente isso está relacionado com alguma crença limitante que eventualmente você venha a ter relacionado a essa vaga ou ao próprio recrutador. Eu respondi para ela, né, já tinha respondido para essa pessoa e vou responder aqui ao vivo também, que o importante é nós melhorarmos a capacidade de lidarmos com o recrutador no momento que ele está perguntando e mantermos o foco contextual na resposta, não divagarmos. Alguns perfis têm uma dificuldade muito grande de manter o foco numa entrevista e acabam de uma certa forma procrastinando a resposta específica ou não dando a resposta, né? Eu vou ler mais alguma pergunta, mas tanto no Insta como no Zoom, que nós estamos aqui via o Simpla,
é possível você compartilhar alguma dúvida, alguma pergunta que você tenha aqui. Recentemente eu fiz essa mesma palestra no Senai e eu recebi mais de 40 perguntas. Tem uma segunda pergunta aqui, que uma pessoa fez para mim ao longo do dia. Giancarlo, não estão claros para mim os meus objetivos de carreira. Eu não tenho objetivos de carreira. Então, se alguém me pergunta, eu não sei responder sobre isso. Objetivos de carreira, agradeço essa pergunta aqui, eles estão diretamente relacionados a uma clareza de como que você vê no futuro. Pega essas áreas que nós comentamos há pouco, como por exemplo, a profissão, lazer, família. Pega essas áreas e foca em desenvolver um objetivo e uma meta de curto ou médio prazo para isso. Por exemplo, gostaria de iniciar ou terminar um determinado curso relacionado, por exemplo, a uma pós-graduação. Tem um candidato de uma empresa da área de importação que recentemente eu fiz o DISC dele, nós fizemos o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, e conversamos sobre o término da graduação. Essa pessoa tem 42 anos, começou e terminou a graduação, ela começou e parou a graduação 2 vezes, ela não terminou a graduação na área dela, comércio exterior, por exemplo. E a primeira pergunta que eu fiz para ela, o que impede você de terminar a tua graduação? Ela falou assim, eu nunca vi a necessidade de aprimorar os meus conhecimentos e nunca foi valorizado por isso dentro das empresas que eu trabalhei. Eu levei ela no processo de análise do PDI a perceber que a função que ela estava entre assistente, analista, coordenador e gestão era uma posição intermediária, que outras posições na empresa exigiam um curso superior e que ela vinha sendo preterida de processos de crescimento interno porque ela não tinha estabelecido uma meta e iniciado ou retomado a graduação e ao mesmo tempo mostrado no PDI do ano anterior, por exemplo, que ela iria terminar num determinado espaço de tempo, ou seja, falta de clareza de foco e em quanto tempo eu vou terminar a minha graduação. Então essa pergunta ela diz respeito a não tenho um objetivo, alguns objetivos claros de carreira e me sinto inseguro quando vou para uma entrevista. O principal exercício que você deve fazer a respeito disso, que essa pessoa deveria ter feito, é definir os objetivos de carreira, não importa se você tem 20, 40 ou 60 anos, para os próximos 3 meses, para os próximos 90 dias, para os próximos 12 meses e, se possível, para os próximos 2 ou 3 anos. E explicar isso para o recrutador no momento da tua entrevista. Mas tenha clareza que esses objetivos são objetivos factíveis, ou seja, que são objetivos que a gente gostaria e poderia atingir num curto espaço de tempo, para que a gente não se sinta frustrado com nós mesmos e eventualmente acabe procrastinando ou não entregando esse objetivo na empresa. Outra pergunta que eu recebi ao longo do dia, que um candidato me falou sobre isso, ele disse assim, Giancarlo, recentemente um recrutador perguntou para mim quais eram meus pontos fracos. Eu disse para ele que era uma pergunta muito difícil e que eu percebia que já tinha trabalhado bastante nas últimas empresas, tinha participado de um processo de coaching e que eu percebi que eu não tinha pontos fracos, ou seja, eles eram pontos fracos que não me atrapalhavam. Ele disse o seguinte, Giancarlo, percebi na hora que o recrutador não gostou, porque acredito que ele imaginou que eu tenha sido arrogante ao falar isso. Como é que você vê isso? Eu deveria dizer que eu tenho pontos fracos ou não? Eu falei, a pessoa está me perguntando. A resposta que eu vou dar para ela é o seguinte, Bom, você participou de um processo de coaching e está bastante evoluído. Ao mesmo tempo que você coloca aqui que tem alta escolaridade, bastante experiência no mercado e já é um cargo de gestão. Independente do cargo, do tempo de vida que você tem e da experiência que você tem, do processo de coaching tão maduro como você é possível que você tenha algumas limitações ao teu desempenho. Coisas muito simples, que provavelmente você já recebeu um feedback e seja importante você ter a humildade, como você colocou aqui, de reconhecer isso. Olha, por mais que eu esteja em processo de desenvolvimento e tenha um autoconhecimento muito grande, eu ainda percebo que eu posso melhorar o meu autoconhecimento
e a entrega deste comportamento ou desses comportamentos aqui. E aí você fala sobre eles. Por exemplo, uma certa dificuldade com conflitos ou ambiguidade, dificuldade com a administração de tempo, como é que você lida com incertezas. Por exemplo, seria salutar ou saudável que você falasse um pouco para você, que você falasse um pouco para todos sobre a dificuldade que você vem tendo a respeito dos efeitos negativos na pandemia. Olha, como tem sido difícil para mim gerenciar pessoas no ambiente de trabalho, no isolamento, e para isso eu estou me desenvolvendo tais e tais habilidades e perguntas. Ou seja, por mais que seja difícil, é possível melhorarmos alguma coisa a respeito disso. Essa foi a resposta que eu dei para essa pessoa durante o dia, estou falando para ela aqui agora também. Alguma pergunta, meus colegas? Alguma contribuição importante no processo seletivo aqui? Deixa eu olhar aqui no Instagram se nós temos alguma pergunta. As pessoas estão acenando aqui, agradecendo. Não encontrei nenhuma pergunta. Quem eventualmente está aqui também, as pessoas que estão aqui também no Zoom, tem um espaço aqui à direita para chat, está aberto aqui para perguntas. Obrigado aqui. Tem uma pergunta da Iomar sobre currículo. Giancarlo, fala um pouco sobre currículo. Vejo que alguns candidatos têm dificuldades sobre isso. Tua pergunta é bem ampla, né? Bem genérica. Eu vou tentar ver se eu entendi o contexto dela. As informações sobre o currículo. O que é importante, né? O que nós olhamos num candidato? Aqui na TEAR, e eu particularmente, gosto de currículos bem objetivos. O que é um currículo objetivo, Giancarlo? Uma página no A4 é um tamanho suficiente para que você consiga colocar todas as tuas experiências, formações principais e complementares, habilidades, expectativas. 4 ou 5 grupos, além das informações pessoais também. Dificilmente alguém precisa mais de uma página, em termos de espaço, né, para colocar todas as informações. Coloque de forma objetiva as tuas experiências, por exemplo. Quanto mais você puder ser objetivo, e objetivo, né, em termos do que você trabalhou, aonde você trabalhou, em termos de descritivo. Não precisa colocar muitas informações sobre os resultados que você obteve, as experiências que você passou dentro daquela empresa, os cargos que você ocupou. Por quê? Pode que se torne muito enfadonho e muito cansativo a leitura de um currículo com muitas informações e a gente acabe, na verdade, eliminando do processo seletivo uma pessoa potencialmente boa, preparada, mas que eventualmente colocou muitas informações e a gente acaba colocando em segundo plano o currículo dela. Uma página bem objetiva, porque algumas palavras-chave ali, como experiência, formação, áreas de interesse, é o que vão chamar a atenção. E no corpo do e-mail, quando você responder, seja objetivo, coloque a vaga que você está se candidatando, como que você soube da vaga, é importante você colocar, e o que levou você a se candidatar naquele processo seletivo. Eu valorizo muito informações que criam uma conexão no corpo do e-mail do que um currículo mandado, por exemplo, de forma seca. A pessoa pega, anexa o currículo e manda. Dá a impressão que ela colocou você numa caixa, numa lista de e-mails e mandou para 20, 30 recrutadores. E ela não está atenta às especificidades daquela vaga. Então pegue aquela vaga, leia o que aquela vaga diz, faça uma compatibilidade, veja se você tem realmente potencial e atende alguns requisitos mínimos e coloque para o recrutador uma frase ali com algumas palavras que chamem a nossa atenção
Por que você quer participar do processo seletivo, como que você soube da vaga e como é que você se candidatou, por que você se candidatou e por que você é uma pessoa importante, tá? Éder, obrigado pela tua pergunta aqui. Concordo com você. Éder, concordo que a maior dificuldade nossa é falarmos. O Éder está perguntando o seguinte, pessoal, é possível falar que as maiores dificuldades estão relacionadas aos pontos fracos? Falar numa entrevista sobre ponto fraco é a maior dificuldade? É. Porque ponto fraco é uma certa vulnerabilidade. São as nossas limitações. Quem que aqui gosta de falar sobre isso? Por uma namorada, por um amigo, quando você vai participar de um projeto. Dá a impressão, quando nós falamos dos nossos pontos fracos, nós nos desnudamos, na verdade, mostramos quem nós realmente somos. Por isso essa pessoa também fez uma pergunta há pouco tempo e falou que ela tem dificuldade de falar e às vezes ela chega a falar que ela não tem nenhuma, que ela já se desenvolveu o suficiente. Eu acho importante você equilibrar a balança dos pontos fortes e dos pontos fracos. Ou seja, cita um projeto ou uma experiência que você participou, como as tuas habilidades, as tuas capacidades contribuíram para você atingir os resultados que você gostaria, mas também conta alguma dificuldade que você teve e como você conseguiu superar através dos teus pontos fracos. Melhor, através dos teus pontos fortes. Para cada ponto fraco, é importante que você tenha um ponto forte. Para cada dificuldade que você tem, é importante que você mencione um momento de superação, um momento coachável, que a gente chama, né? Participei de um projeto que eu gerenciei 3 pessoas e o objetivo era aumentar as vendas no último trimestre do ano em 10%. Então, para aumentar as vendas, colocamos 2 produtos em promoção e tínhamos que, por exemplo, vender 100 unidades a mais naquele mês. Giancarlo, a maior dificuldade que eu tive foi treinar as equipes e fazer as equipes entender o que elas tinham que fazer em termos de ações para aumentar a performance. Ok, foi bacana você falar do projeto, as metas que você tinha, o teu papel no projeto e como você se autossuperou nesse processo a partir dos teus pontos ou das dificuldades que você teve. Giancarlo, eu confesso que a maior dificuldade minha é lidar com pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de entender o que se espera delas. É um ponto fraco teu, é uma limitação tua. Ok, como é que você supera isso? Giancarlo, eu supero isso organizando uma reunião de brainstorming, entrego o escopo do projeto daquele momento para as pessoas, peço para elas lerem e peço para elas me dar um feedback de como que elas entenderam. Ótimo. Mas isso não significa que as pessoas vão entregar o resultado. Como é que você na prática gerenciaria esse projeto no último trimestre? Giancarlo, eu criaria reuniões de alinhamento ou check-ins semanais ou quinzenais para acompanhar o desempenho dessas pessoas, para fazer e levá-las a entender o que se espera delas. Ótimo. Você reconheceu um ponto fraco, reconheceu que é uma dificuldade que você tem e que ela pode estar presente em qualquer momento na tua trajetória e que, mais importante, como que você consegue se superar enfrentando ela. Isso eu acredito, Éder, que ela demonstra uma certa humildade da tua parte, de reconhecer um ponto fraco, mostra como que ele está presente na tua trajetória, com pessoas que têm dificuldade de aprender rapidamente, em projetos de curto espaço de tempo, mas o mais importante, como que você supera com isso? Obrigado, Éder. Obrigado a Luiane pela pergunta e o Mar também. Brian fez uma pergunta aqui. Vale a pena ser criativo no currículo ou mais tradicional? Eu gosto, Brian, de currículos criativos. Eu gosto de currículos feitos por design. Já viu um currículo feito por um design? Por uma pessoa do mundo da criatividade, do mundo da criação? É um currículo feito em 2 ou 3 colunas, fotografia, é um currículo simétrico, a pessoa separa meus conhecimentos, minha experiência, minhas habilidades e competências. Eu gosto muito de currículo que foge do currículo tradicional. Currículo tradicional, foto no topo à esquerda ou à direita e todas as informações alinhadas. É o currículo tradicional, o que mais você espera ver. Teve um candidato que trabalhou numa indústria alimentícia e ele veio para uma entrevista e ele trouxe o currículo dele envolvido numa barra de chocolate que ele comprou. Ele foi no mercado, comprou uma barra de chocolate, imprimiu o currículo dele ao longo dessa barra, colocou todos os contatos dele e trouxe para nós.
Nós comentamos aquele currículo aqui durante semanas, porque inclusive eu tenho profissionais de comunicação aqui, nós achamos bastante criativo. O currículo dele foi muito criativo. O processo seletivo dele foi muito criativo. Não obstante ele não ter todas as habilidades e competências para o nosso recrutador. O próprio recrutador, que era uma indústria de sorvetes aqui de Brusque, gostou bastante de receber aquele currículo. Então, ser criativo no currículo é importante, mas não é fator condicional que você vai ser um profissional selecionado. Mas ele pode ajudar bastante e você pode ser lembrado. E pode que, por exemplo, você seja melhor avaliado por uma etapa posterior. Agora, como ser criativo? Quem está me ouvindo, nos assistindo aí, tanto no Insta como no Zoom aqui, posta aí como é que você acha que você poderia ser criativo ao preparar e enviar um currículo. Eu estava chegando esses dias aqui na empresa, meio-dia e pouco, tinha uma pessoa apertando a campainha. Eu me apresentei para ela, tudo bem, tudo. Ele falou assim, olha, tem um processo seletivo e eu mandei o currículo, mandei uma mensagem, foi recebido, mas eu resolvi vir aqui entregar o meu currículo para ver se eu tenho alguma chance de eu falar sobre mim. Eu falei, olha, a gente normalmente faz a seleção primeiro, a pré-seleção olhando para o currículo, mas só o fato de você ter vindo aqui, eu vou te receber. Vamos subir e conversar uns 10 minutinhos. Subimos conversando na escada, paramos aqui na nossa sala de estar, servi uma água para ele, acho que um pouco mais de 20 minutos, eu conversei com ele. Eu achei que ele foi bastante criativo, pelo fato de ele ter vindo aqui se apresentar, falar um pouquinho sobre ele também, tá? Alguém tem mais alguma observação, alguma pergunta? Tem algumas pessoas que estão aqui na minha frente. Ismael está aí, quer fazer alguma pergunta? Querem participar? Professor Ismael, nosso consultor, também está ao vivo aqui. Querem participar, perguntar alguma coisa, compartilhar alguma sabedoria com os nossos participantes? Brian, outra pergunta. O que de fato os recrutadores esperam como resposta para qual o seu maior defeito? Brian, olha só. Você precisa ser sincero aqui e falar qual o defeito que mais impacta nas tuas entregas, mas como você vem superando ele. Por exemplo, se é um recrutador para uma vaga que se preza a pontualidade, não é interessante que você fale que você tem dificuldade de cumprir horário. Mas se é um sistema de trabalho híbrido que vai ter momentos de home office e a criatividade ou as entregas para o projeto são mais importantes do que a pontualidade, você pode destacar que a impontualidade é uma dificuldade muito grande e que esse processo seletivo ele valoriza bastante a entrega de projetos e por isso você se candidatou. Não importa qual a tua maior dificuldade, qual o maior ponto fraco que você tem. Você tem que estar preparado para falar sobre ele, dar um exemplo e explicar como que você vem reagindo nas entregas ao longo do último tempo. Pessoal, já estamos a 45 minutos, muitas perguntas muito interessantes aqui, algumas pessoas a mais entrando aqui, tanto no Zoom, né, como no Instagram. Vou deixar em aberto aqui para a gente poder participar e responder alguma pergunta aqui. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida. Essa videoaula vai ficar gravada, né? Essa masterclass vai ficar gravada e a gente vai postar no nosso canal no YouTube e também deixar lá no Facebook à disposição depois de quem tiver interesse. Lembrando que a gente está iniciando comigo e com nossos outros professores e consultores, uma série de masterclass aí, que são palestras online, às terças-feiras, aproximadamente às 19 horas. Vamos ter outros temas interessantes, vamos falar sobre o perfil comportamental DISC, vamos falar sobre inteligência emocional, sobre currículo, sobre marketing pessoal, vamos falar sobre uma série de assuntos interessantes aí. Pessoal, deixa eu dar uma varrida aqui, ver se tem mais alguma pergunta, se eu não deixei nenhuma.
Se não, eu agradeço, pessoal. Vou deixar um espaçozinho aqui de 1 minuto para quem tiver interesse postar alguma pergunta, enquanto eu vou consultar aqui se eu tenho alguma outra pergunta. Exatamente. Iago, terças-feiras às 19 horas. Vamos postar a pauta do próximo assunto e quem puder, venha participar com a gente aí, tanto no Instagram como no Zoom aqui através do Simpla. A princípio, Iago, nós vamos fazer toda semana. Se a gente perceber que fica um pouco sobrecarregado, a gente alterna daí a cada 15 dias, ok? Mas a princípio a gente a cada terça vai ter um vídeo encontro aqui para falar sobre um tema. Iago, demais participantes podem também mandar alguma sugestão de tema nesse mundo da empregabilidade aqui também. Beleza? Obrigado a todos pela participação, um forte abraço para quem esteve conosco até esse horário aqui.